Olá, meninos, sejam bem-vindos à videoaula. Eu sou a professora Carla e eu convido aqui o 7º ano a pegar seus livros de artes na página 32 a 35. E então daremos continuidade ao conteúdo de texto teatral, ok? Bem, vamos começar aqui. Mas o que é um texto teatral ou dramático? Então, a palavra drama é uma palavra grega que significa ação. Logo, o texto teatral, ou dramático, ele não foi feito para ser lido, para ser contado, mas para ser representado. Um texto teatral é uma designação atribuída ao texto dramático no momento em que este passa a ser representado em um palco, transformando-se deste modo em espetáculo. Então, se você for pegar um texto escrito, né, dramático, você logo vai perceber que ele foi feito para que pessoas representassem personagens. E ali tem indicações de cena, explicando tudinho. Para quem vai representar, qual a vestimenta, os movimentos que irão fazer. Ok? Bem, o texto teatral, gente, ele é composto por 2 textos. Nós temos o principal e o secundário. Bem, o principal, o que seria o principal? São as falas dos personagens que são feitas em discurso direto. O secundário são as rúbricas, ou melhor, são as rubricas, ou seja, marcações de cena para que a ação possa acontecer. Então, vai ter lá as falas dos personagens e vai ter também as indicações, as marcações do que vai acontecer. E você já entende o texto principal e o secundário. Quais são as características de um texto teatral ou dramático? Bem, o texto teatral ele serve apenas para representação teatral. Normalmente ele dispensa um narrador. Então, ele contém os elementos básicos de uma narrativa, que são fatos, personagem, tempo, lugar. Mas também ele apresenta um discurso direto com a estrutura básica da construção de um texto e desenvolvimento das ações. Uma outra coisa é que ele identifica o nome da personagem antes da sua fala. A gente vai ver mais à frente alguns exemplos que mostram isso. Outras características que nós podemos perceber é que ele apresenta as rubricas de interpretação e de movimentos e funciona como a fala do narrador. Geralmente, essa fala ela vem entre parênteses ou em itálico. Geralmente, o tempo também e o espaço eles são bem definidos numa peça teatral, até porque ela ocorre em tempo real. Então, exige, durante a encenação, um cenário, uma música, luz, figurino, maquiagem. Tem todo um contexto, né? Bem, quando você pega um texto dramático, né, um texto escrito, você vai perceber que ele segue os mesmos padrões do narrativo. Né? Que padrões são esses? São retratados através dos sinais de pontuações. Então, são colocados travessões para indicar a mudança das falas dos personagens, como também existem alguns trechos em destaque. Normalmente, é o que nós já até falando, né? Sobre as rubricas. Então, esses trechos não fazem parte das falas, somente servem para indicar alguma mudança de comportamento por parte dos participantes. Existe também a ausência do narrador. Pelo fato do texto teatral ele ser representado e não contado, ele dispensa a fala do narrador. Os atores, então, eles vão assumir o papel de destaque, né, por conta do discurso ser direto. Então, está acontecendo ali naquele momento, então, eles estão representando, não há a necessidade de um narrador. Então, o narrador ele passa a ser substituído por uma rubrica, ou seja, por uma voz que narra ou descreve a situação e os movimentos do personagem. Essa fala, ela não é a fala do personagem,
ela aparece em itálico, como se fosse um narrador intruso explicando detalhe ao leitor. Como, por exemplo, neste momento, aí fala o nome da personagem e diz, ela sai e leva consigo a sua amiga. Então, ele vai dar detalhe do acontecimento. O tempo. A questão do tempo difere-se daquele constituído pelo narrativo, pois o tempo da ficção, ligado à duração do espetáculo, ela coincide com o tempo da representação. Cenário, quase sempre ele é decorado, né? Quando a gente está falando no momento da apresentação, né? Tem iluminação, figurinos, os apresentadores, as expressões corporais. Tem o gesto, mímicas, a música e mais uma infinidade de outros elementos que você pode ter essas indicações no texto teatral e para a hora da apresentação. Na sequência aqui a gente tem um exemplo, né, o Conde de Monte Cristo, né? Então nós temos um texto narrativo e a gente observa aí que tem a indicação da cena, a voz, e observe que tem rubrica. Aí, olhe que na rubrica ele diz assim, som de navio, as cortinas se abrem, há pessoas que saúdam com lenços, dando boas-vindas. E aí o restante das informações. Na parte de baixo também, onde tem Dantes falando, morreu, abaixa a cabeça, triste diz. Então, é outra indicação do que o personagem tem que fazer. Observe que tem o nome da personagem e o nome do ator, né, que vem antes da fala. No finalzinho aí tem a fala do personagem, diz, entrega o pacote. Então, todas essas indicações aí, é a rubrica. Bem, gente, para hoje, né, a nossa aula ela termina por aqui, mas vamos deixar uma atividade da página 32 a 35 e espero que vocês tenham bons estudos aí. Um beijão a todos. Até a próxima aula.